A paz de Jesus, o amor de Maria a todos. Salve Maria Imaculada. Meus irmãos, hoje nós vamos para um debate bíblico do Padre Luiz Toro. Só lembrando, que o canal que era Tradição Católica Debate, o termo tradição mudou para apologética, tá? Porque tradição da igreja ele não tem nada lá. Ele é de debates, é de apologética, então mudou de tradição para apologética. Apologética católica e debates por causa desses debates que eu sempre estou dublando do Padre Luiz Toro nesse canal. Muito bem. Mas esses vídeos sempre é para os dois canais, tanto para o canal Apologética Católica e Debates, como para o canal do ex-protestante Fábio Pentecoste, certo? Hoje o Padre Luiz Toro vai debater com um desigrejado. Muito bem, aqueles que dizem que não tem igreja, que a igreja não salva ninguém, que não precisa da igreja, precisa só da Bíblia de Deus e pronto. Vamos ver no que é que dá. Vá logo no like antes de ver o vídeo. E bora para o vídeo. Bom vídeo a todos. Faz 14 anos que eu fui curado de um câncer. Para a glória de Jesus, estou aqui. Estou muito bem. Em 2005. Em 2007, estava com câncer. Vem para os médicos do México, não deu jeito, voltei para meu país. Todo esse tempo morre, mas não morre. E tive focado na palavra de Deus. A Bíblia tem preparado Deus para mim. E eu estou disposto a sofrer por Ele. Nós não somos eternos nesse corpo. Nas nossas veias corre o sangue de Adão, de maldição e de pecado em nossas veias. Porque Adão desobedeceu a Deus. E nós também. Eva também. Não sabia qual era a mão esquerda e nem a direita. E assim todos nós nos ingressamos nesse pecado de Eva. Estou me recuperando. Eu tenho 14 anos. Vai completar 14 anos. Ele sabe. Um momento. Antes de você fazer a introdução, somente não está gravado. Estamos gravando para você saber disso. Diga que você pertence à Igreja Católica. Ou que igreja você pertence, para que fique gravado. Não pertence a nenhuma igreja. Só estuda a palavra de Deus. É um estudante da Bíblia. 2 de Timóteo 2,15. Procura com diligência apresentar a Deus. Não a ele, nem a mim, nem a ninguém, nem homem, nem padre, nem pastor, nem igreja. Não tem vergonha disso. De dizer que eu vivo corretamente a palavra de Deus e eu só me apresento a Deus e a mais ninguém. Danou-se. A segunda pergunta é: você quer dialogar comigo ou quer fazer o quê? Vou fazer alguma pergunta. Não convém dialogar, debater, porque vamos entrar em contendas, em brigas, e vai sair muitas palavras erradas, tanto de minha parte como da sua. Não edifica a Assembleia. Vejam. Isso não edifica nada, discussões. Ele não escuta o padre, pelo amor de Deus. Deus tem algo para você, e para mim também. Escuta o que eu tenho a dizer. Você acredita que a palavra de Deus é vã? Estudando a Bíblia é vã? Compartilhar a Bíblia? Você me mostra capítulo e versículo que isso que você diz que acredita, que eu lhe mostro para você, capítulo e versículo do que eu creio. Isso se chama vãs palavras? Não, dessa maneira nós podemos compartilhar. Suba para cá para compartilhar. Esse compartilhar é só cor pelo sovaco que vai sair. Meus irmãos, se inscreva no canal, nos nossos canais aqui no YouTube, trazendo a boa apologética desse sacerdote do Deus Altíssimo, que tem revolucionado e trazido muitos irmãos que se apostataram da fé para a Igreja de Cristo na América Latina inteira. Para não dizer em toda a América Latina, falta o Brasil, que ainda não recebeu o Padre Luiz Toro. Se tratando da TL predominante aqui, acho difícil, mas
Deus é poderoso para realizar grandes coisas, né? Nós precisamos de árbitros aqui para... Vamos ver. Outro árbitro. Eu me alegro em conhecer você. Seja bem-vindo. É uma grande alegria compartilhar com você hoje aqui. Dar a oportunidade de dialogar. Em nenhum momento é como você pensa. É que vamos brigar, eu quero brigar com você ou palavrarias. Não. Se trata que esses irmãos que nos seguem através das redes sociais, quer saber e os que estão gravando e que estão vendo ao vivo também, deve saber que a intenção aqui é que você tem a verdade, o mundo inteiro vai conhecer. E se é eu que tenho a verdade, o mundo inteiro vai conhecer. Não se trata aqui de você me insultar, eu insultar você, não. Palavras vãs, não. Se trata de duas pessoas que creem em Deus, que leem a Bíblia, que amam o próximo, que buscam fazer as coisas segundo Deus, vai compartilhar com os irmãos do mundo inteiro que pode fazer isso. Nós não somos inimigos, somos humanos. Podemos dialogar com pessoas sensatas. Vamos colocar simplesmente 2 árbitros. Por que 2 árbitros? Porque de repente você se inspira demais e passa do ponto. Então o árbitro vai chegar e vai dizer: aqui você já está passando do ponto. Ou saindo do tema. Para que nem você e nem eu possamos ir para caminhos diferentes. Mas segundo as normas que vamos abordar. Se você diz que quer debater sobre, em primeiro lugar, sobre tal tema, e é necessário que você mostrar na Bíblia, porque você pode interpretar a Bíblia de sua própria vontade. Não. Eu não venho a fazer debates. Não. Eu saio fora se for para discutir. Estou de acordo que a palavra de Deus purifica e cura. Você não está entendendo o que eu estou explicando. Deixa eu explicar de novo. A ideia não é que você fique bravo. É que nós possamos dialogar. Você disse que não pertence a nenhuma igreja e que lê a Bíblia por sua conta. Foi o que você disse. Então, um mundo inteiro necessita saber que, segundo as Escrituras, não há necessidade de estar em nenhuma igreja. E que podemos pegar a Bíblia, você disse isso, e interpretar como você está fazendo. Eu quero que você me comprove com capítulo e versículo. Você diz uma coisa, eu digo outra, Petronilo diz outra, Pânfilo diz outra. Necessitamos ouvir a palavra de Deus, certo? Não é a palavra sua e nem a minha. Precisamos ouvir a palavra de Deus. O que você vai dizer tem que fundamentar com Bíblia, para não ser vãs palavrarias. E eu vou dizer fundamento com Bíblia, para não ser palavras vãs. E você fala, eu falo, e você pergunta, eu pergunto, e os árbitros vão estar aqui. Somente a ideia para os árbitros é, vamos ver se dialogar com o irmão dessa maneira. Eu faço uma pergunta, você me responde. Eu já sei regra, o pastor tá dizendo, eu já sei regra. As pessoas têm que saber as normas. Quem vai sair fora das normas? Não podemos sair fora das normas. Por exemplo, ele me pergunta e não me deixa responder. Aí você, árbitro, tem que interagir, tem que intervir. Se eu faço uma pergunta a ele, eu não posso interromper, eu tenho que deixar ele responder, certo? De acordo com a Bíblia, a resposta, sim. Por exemplo, se eu falo que é a sua igreja, ele pergunta. Diz a Bíblia que não precisamos de uma igreja. Aí você não vai com as imagens, vai pular para as imagens. Não, você está pulando do tema. O tema que estamos falando é a igreja. Para isso estão os árbitros aqui. E se você sair do tema, você chama a atenção, certo? Simplesmente damos a oportunidade para que
Nós confiamos nele, em que ele desenrole a ideia. Não é que você venha fazer uma pregação. Você está compartilhando é comigo. Você não está aqui para pregar, você está compartilhando é comigo. Você tem direito a perguntar a você, você também tem direito a fazer perguntas para mim. E você tem direito a responder, eu também tenho direito a responder. Parece certo assim? Os árbitros estão de acordo? Muito bem. Assim então, necessitamos que respondam segundo a Sagrada Escritura. Eu não posso pular de um tema que da pergunta que ele faz. Certo? Se ele vai fazer um discurso fora do tema, então vocês são os árbitros para intervir. Vocês têm que parar isso. Vamos começar. A pergunta é: onde aparece na Bíblia versículos que eu posso viver sem estar em nenhuma igreja? Que não é necessária a igreja. A igreja serve para nada. Que eu quero que você me diga. Você diz que não tem nenhuma igreja que você lê a Bíblia. Eu quero que me dê capítulo e versículo onde diga que não é necessária a igreja, porque você não tem igreja. Me dê capítulo e versículo. Já me respondeu. Então, eu posso mostrar para você. Se você não dá versículos, eu dou versículos. Depois, você pergunta para mim e eu respondo. E você também pode argumentar. Beleza? Muito bem. A pergunta, vamos lá. Você e os árbitros. Pergunta: em que capítulo, em que versículo da Bíblia diz que não necessitamos da igreja? Que não há necessidade de estar em nenhuma igreja? Eu estudo a Bíblia e luto por estar em comunhão com Deus. E chegar à igreja perfeita, sem ruga e sem mancha, que é a noiva do Cordeiro. Essa situação minha. Você fala de tantas denominações. Não há versículos. O árbitro, ele estuda para a própria conta dele. Ele diz que não tem versículo, certo? E não tem versículo, porque podemos viver uma fé sem igreja. Realmente na Bíblia não tem. Dessa maneira o pastor está claro ali, o pastor desigrejado, que não existe. Tá bem. Não há. Não, o estudo da Bíblia não existe. 2 Timóteo 2,15, procure-se com diligência a Deus. Vamos ver. 2 Timóteo 2,15, vamos lá. E 3,16 também. 2,15, 2 Timóteo 2,15. E também 3,16. 2 Timóteo 2,15. Empenha-te em apresentares diante de Deus como homem digno de aprovação, operário que não tem de que se envergonhar, íntegro, distribuidor da palavra da verdade. Explique. 3,16 agora. Isso é que está dizendo Deus em sua palavra. Que procure, com precaução, apresentar-te a Deus, não aos homens, não à igreja, como um bom operário de Deus, que não tem de que se envergonhar, que usa corretamente a palavra da verdade. Se diz que usa corretamente, quer dizer que há possibilidade de que uma pessoa está utilizando incorretamente. E essa pessoa pode ser você, ou essa pessoa pode ser eu. E por isso necessita que estudemos corretamente esse versículo. Vamos até Deus. E dentro de Deus significa que eu tenho que mirar no que Deus está pedindo na Bíblia. Diante de Deus não significa que eu tenho que simplesmente que eu vá diretamente a Deus. Não, isso não significa isso. Não. Deus significa como Deus mandou, como Ele pediu na sua palavra. Porque Deus tem falado através da sua palavra por meio dos homens. Nos falou Deus e segue falando.
e não deixa de ser Deus que nos fala. Porém, temos que ser conscientes. Eu não posso que eu pegue a Bíblia e leio a minha maneira e eu não vou estar em nenhuma igreja. Porque se você não dá versículos onde diz que não precisa de igreja, eu tenho versículos onde diz que sim, necessitamos da igreja. Por exemplo, Efésios 3, 20 e 21, vem dizer que a relação com Deus, minha relação com Deus, não pode ser sem a igreja. Minha relação com Deus, se você disse tem que ser com Deus, que não pode ser sem a igreja, veja. Na Bíblia Protestante, Rainha Valera, Efésios 3, 20 e 21. Minha relação com Deus deve ser dentro da igreja. Escute. É edificado. Ô Luiz, é 3,20, não é 2,20 não, Luiz. E aquele que pela virtude opera em nós, Deus é todo poderoso. Fazer todas as coisas em nós. Pode fazer infinitamente mais que tudo quanto pedimos ou entendemos. Escute o que é que as pessoas escutam. Que veja com clareza. A Ele, a Deus, seja dada a glória. Na igreja. Aqui não há campo para dizer que eu posso dar glória a Deus fora da igreja. O campo aqui é dentro da igreja. Isso aqui, com amor, não mas por amor, 100% por amor. Eu digo, você não faz caso à Bíblia se a Bíblia está dizendo isso. Examinar, você gosta de examinar as escrituras. E aqui diz que para dar glória a Deus tem que estar na igreja. E você diz que não pertence a nenhuma igreja. Você tem já a sua relação direta com Deus. Porque Ele é a Bíblia. Como explica você isso aqui? Pegue o microfone. Quando a Bíblia diz, onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, aí estou eu. Em que lugar da escritura? Mostra a escritura onde diz que tem que ser batista, pentecostal, testemunha de Jeová, católica, ou qualquer uma. Me mostre. Porque, qual é o nome da igreja? Católica. O nome? Me mostre o nome da Bíblia. Muito bem. Se você não sabe, eu vou esclarecer. Há sinônimos e linguagem que nós temos. Um exemplo é, você pega uma cadeira e pode dizer, na Venezuela dizemos, uma cadeira é tamborete, banca, são sinônimos. Quando Jesus Cristo mandou a igreja, mandou com uma missão católica. É sinônimo que utilizou em Mateus 28, versículo 19. E São Marcos 16, 15. E Atos 1, 8 em diante. E Atos 2. E vamos ler várias para você veja. Quando Jesus Cristo manda a igreja pelo mundo. Veja que mostra que é uma igreja católica, que significa universal. Se você não sabe o que significa, eu vou lhe dizer. Universal. Escuta. Aqui está capítulos e está versículos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. A igreja de Cristo, que Ele mandou pregar, é uma igreja, a dos apóstolos, aos apóstolos, e Ele mandou pregar, vá pelo mundo inteiro pregando o evangelho. A missão da igreja é universal, católica. E é essa igreja que Ele quis, não é qualquer pessoa. Marcos 3,13 foi aquele que quis.
Não é qualquer pessoa agarrar a Bíblia e começar a pregar, enganando os outros. Isso não está na Bíblia. Se você me mostra na Bíblia, eu creio. Marcos 3,13 vem dizer que não é assim. Depois subiu ao monte, chamou o que ele quis. Sublinha a palavra aos que ele quis. A Bíblia diz o que ele quis. Não significa que ele pode pegar a Bíblia e sair pregando, enganando por aí. Não, não é assim. Jesus chamou aos que ele quis. Siga. E vieram a ele. E escolheu 12. 12. E que significa? Já vou responder também isso aí. Deixa eu responder a primeira. Árbitros. E o que diz? Ele escolheu e estabeleceu 12. Isso se chama igreja, a assembleia, a congregação. Como ele dizia, 2 ou mais. Estabeleceu 12. Isso se chama igreja. O que ele chamou. E vejam, tenham cuidado. E que não me deu, que ele mandou. Estabeleceu, escolheu 12. Para que estivesse com ele. E para enviá-los a pregar. E para enviar a pregar. Quando Mateus 28,19 diz, está enviando aos que ele escolheu, que ele quis. Não mandou qualquer um ir por aí. Não. Por isso chama-se Igreja Católica Universal. E essa igreja tem levado a mensagem para o mundo inteiro. E evangelizado várias pessoas no mundo inteiro. No longo de toda essa história de 2000 anos. Século I, século II, terceiro, século XX, século XXI. No mundo inteiro, no longo de toda a história, essa igreja tem evangelizado. Não existia nenhum protestante no século XV, só tinha a igreja católica. Só a igreja católica levou essa mensagem em todos os séculos. Dê o microfone a ele agora. A igreja católica, onde começa? Começa em Mateus capítulo 16, versículo 18. Mateus 16, 18. Onde começa e quem funda? Vamos ver. E eu te digo, e tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí começa a igreja católica, a igreja de Cristo. Quando Cristo funda a igreja, diz a Bíblia, minha igreja. Ao dizer minha igreja, está mostrando que há outras igrejas que não são dele. A dele está fundada em Pedro. E diz, e a ti darei as chaves do reino. A ti, a Pedro. O que tu ligar a Pedro será ligado. O que tu desatar será desligado. A igreja de Jesus Cristo, que mandou pregar ao mundo inteiro, tem um representante na terra, que é Pedro. E que Jesus dá autoridade a ele. O que ele ligar será ligado, desligar será desligado. Para que você e eu entendamos que ele é a autoridade. Pode falar de vários versículos aí. Do que está falando de você? De Pedro? Tu és Pedro. E sobre esta rocha, Jesus... Espera aí. Olha a deturpação protestante. Olha aí, olha. 1 de Coríntios 4, versículo 10. Jesus é a rocha. A palavra de Deus está fundada em Jesus, em sua palavra. Mateus 7, 24. A igreja de Deus toda está fundada na palavra de Deus. Você já esteve com uma mulher falando que a igreja... Eu já vi vídeos seus. Que começou a igreja católica no ano 312. Verdade ou mentira? Mentira, Padre Luiz nunca disse isso. Mentira. Não tem nenhum vídeo do Padre Luiz dizendo que a igreja começou no 312. Eita, mentira triste. Em que ano foi que fundou a igreja católica? No ano 33. Jesus Cristo fundou na Samaria de Filipe, dizendo a Pedro, Pedro, tu és Pedro, e observe algo. Veja.
Para que você se dê conta que enganaram você. Disseram que Jesus Cristo apontou para ele. Não. No tempo em que Jesus estava, não existia espanhol. Eu não quero saber de espanhol, eu quero saber da Bíblia, estou dizendo ali o pastor. Não existia espanhol na época. Em que parte da igreja que pode pegar a Bíblia, interpretar a sua maneira, e que não necessita não está em nenhuma igreja? Essa era a pergunta inicial. Não está respondendo. Essa é a pergunta inicial. E já estão com o tema da fundação da igreja. Vocês todos dois já saíram do tema. Ai, ai. Com versículos bíblicos você não respondeu, pastor, nem nada. Pegar a Bíblia e interpretar, e você não deu capítulo e versículo, você não deu nada. Não precisa estar em nenhuma igreja. Você não comprovou nada. Nem com capítulo, nem com versículo. E agora você já está dizendo sobre fundação da igreja. Quando começou a igreja católica? Não tem nenhum valor. Ninguém pode estudar a verdade, que é Deus. Veja. Deixa eu falar 5 minutos. Nada mais para mostrar. Como eu já disse de antemão, eu não quero entrar em discussão, em controvérsia. Para cá, para lá. Tem vários versículos que poderia falar de coisas duras. Porém, exemplo, tá bem. Se você responder a pergunta que ele fez com capítulo e versículo, poderia como entrar para o tema? Responda a pergunta. Tem capítulo, tem versículo, onde diz que não é necessária a igreja. Que você pode pegar a Bíblia simplesmente, sem pertencer à igreja, e interpretar ela de sua própria conta. Me dê capítulo e versículo comprovando, com provas na mão. Agora ele está anunciando na internet o canal dele, ó. Não está debaixo da lei, nem guardar os mandamentos, porque Jesus aboliu a lei pelos mandamentos da cruz, por amor a nós. Gálatas 3:13. Esse já saiu do tema. Olha lá. Aí, já saiu. Os dois árbitros já estão em cima. Agora já está na lei judaica. Diga só se tem capítulo e versículo, só isso. Não, 2 Timóteo 2,15, isso me basta. Mateus 10,5, quando Jesus viu, ou seja, aplica os 4 evangelhos para a nação de Israel. Mateus 10,5 diz Jesus escolheu os seus 12. No 5 deu instrução, diz: não encaminhe os dos gentios. Nós somos gentios. 2:11 Efésios diz: naquele tempo estava em Deus, sem esperança no mundo. Não havia promessa para os gentios. Quando Mateus 28 diz: o pastor já fez um angu medonho, está até ruim de dublar. Você não comprovou com Bíblia o que você está dizendo. Prova com Bíblia, você está dizendo. Você não está em nenhuma igreja. Está lendo a Bíblia para sua própria conta. Eu preciso que você me comprove para o mundo inteiro ouvir que você está certo. Para seguir seu exemplo, comprove com Bíblia. Eu vou provar. A parábola do homem que plantou uma vinha. Deus plantou o povo de Israel. Deu a circuncisão. E foi embora. Por meio dos profetas, ele mandou suas palavras, certamente. E aí o mataram, mandaram seus filhos, mataram o profeta, mataram os sacerdotes. E aí, por último, mandou seu filho. Disseram: esse é o herdeiro. Vamos matá-los para herdarmos a vinha. E disse Jesus, em sua palavra aí: quem era o pai da vinha?
o pai da vinha, tirará a vinha desse malvado e dará a outros. Por isso Deus levantou os gentios, Saulo de Tarso. Por isso há várias vaias que ele está distorcendo muita coisa. Nossa. Eu tenho uma relação com Deus. Depende de cada fé de qualquer um. Todo mundo tem o direito de viver sua fé de qualquer jeito. Ninguém pode me julgar. E aos que eu prego, eu sou responsável por eles. A Escritura fala que também Jesus Cristo, que ninguém pode blasfemar contra o Pai. Quem blasfemar contra o Pai é perdoado. Contra o Filho do Homem será perdoado. Porém, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão, nem nessa vida, nem na outra. E esse está falando do apóstata. Ai, ai. Esses versículos eu estou pregando nessa tarde, falando com a Bíblia. É o mínimo que eu posso mostrar meu estudo. A Igreja Católica não começou aí. A Igreja Católica começou com o pai Abraão. Meu Deus do céu. E Abraão é nosso pai, meio da fé. Temos mãe também. Quem é nossa mãe? Eva, no mínimo, quer ver? Bíblica. A Nova Jerusalém. A igreja é nossa mãe. Ela é a Jerusalém Celestial. Se você... Permita um momento. O árbitro vai falar. Seguimos escutando. Seguimos sem escutar a resposta da pergunta inicial. Onde diz a Bíblia que não precisamos da igreja. Onde diz a Bíblia que podemos pegar a Bíblia e interpretar a nossa própria conta, de nossa própria vontade. Ele está dizendo que a igreja para mim, ele está dizendo que é a igreja inicial para mim. Não é para mim, nem para ti, nem para ele. Em Mateus 16, 18. Que é esse Galtinha? Tem um negócio assoviando ali. Ai, ai. Não, é que fala o padre, fala o pastor, não tem como dublar. É o tanque aí? Meus irmãos, eu estou falando aqui com a minha esposa, que até com o tanquinho ali lavando roupa, ele tá dando uns assovios. Mas veja só, fica difícil esse debate, porque veja só a situação. O padre Lustor está explicando agora, esse debate tá um angu. Vamos ver se sai alguma coisa aí. São Pedro disse, na segunda de Pedro 1:20. Segunda de Pedro 1:20. Vamos escutar o que São Pedro disse. Para não ver que ele caiu no erro, para ele ver que ele caiu no erro. São Pedro disse que não podemos fazer o que ele está fazendo. Escute, eu tenho prova. No capítulo e versículo. Se ele acredita ou não, sim ou não, isso não me toca. A mim me toca com amor que Deus colocou no meu coração. Mostrar com capítulo e versículo para ver se ele aceita ou se não aceita. Eu não posso obrigá-lo. Com amor eu posso mostrar. 2 de Pedro 1:20. Leia, Luiz.
Diz aqui. A Bíblia diz assim. Inclusive a protestante. Vamos tirar a sabedoria. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Isso está proibido. É o que ele está fazendo. Proibido pela própria Bíblia. Ele está convencido que ele está sendo muito bem, se sucedendo, e o povo olha, aplaude, como está certo, como conhece a Bíblia, e exulta que, com amor, hoje encontrou alguém que mostra que você está equivocado, você que está proibido na Bíblia. Você não leva a casa o problema dele. Nenhuma profecia das Escrituras pode ser de interpretação pessoal. Repita. Antes de tudo, sabei, nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Você, pessoalmente, sem estar na igreja, não pode interpretar a Bíblia à sua própria conta. Isso se chama interpretação pessoal. Você está fazendo. Isso está proibido. Porque, para isso, Deus deixou a igreja como magistério e coluna e base da verdade para ensinar. O que acontece, que diz São Pedro? Quando uma pessoa agarra e estuda a Bíblia com sua própria conta, porque proíbe fazer isso, 2 de Pedro 3,16. Porque proíbe. Verão que isso que Pedro proíbe é o que ele faz. Olha o que Pedro diz. Isso vai cair por terra. Escute. Vamos escutar. Paulo, em quase todas as suas cartas, fala nesses assuntos. Paulo, em quase todas as suas cartas, falando nelas dessas coisas, entre as quais há algumas passagens difíceis de entender, as quais os ignorantes e inconstantes distorcem, como as outras partes das Escrituras, para sua própria perdição. Quando você interpreta a Bíblia por sua própria conta, ao não deixar-se guiar pelo magistério da Igreja de Cristo, você está deturpando para a sua própria condenação. Assim, para a sua própria ruína. Olha o exemplo. Hoje se cumpre a Bíblia. É assim que vós, amados, sabemos de antemão, guardados, não sejam arrastados pelo erro dos iníquos. Como se essa pessoa que estuda a Bíblia por sua própria conta interpreta? Iníquos arrastam. Não sejam arrastados pelo erro dos iníquos, que lê a Bíblia por sua própria conta, que distorce para sua própria condenação. Não deixem ser arrastados por eles, por esses iníquos. Se desviais de vossa firmeza, você se deixa arrastar por essa mentira, vai sair da firmeza de sua fé. Isso foi o que aconteceu com ele. Ele foi católico. E alguém arrastou. E levou e enganaram. Não é culpa dele. É culpa de que não sejam formados, católicos formados para dar catequese. Ele não tem culpa. Ele simplesmente é um apóstata. Ele é um apóstata, padre. Quando as pessoas arrasta para outra doutrina, uma vítima. Ele somente foi uma vítima daqueles que explicaram a Bíblia de sua maneira. Ele não fez isso por maldade. Ele tem um bom coração. Ele veja que tem respeito. Porém, enganaram. É vítima. Porque enganaram. Porque, todavia, os católicos não despertamos ainda. Porque nós não estamos ensinando as pessoas, os membros da igreja, a verdade da Bíblia.
Então ele tem que sair para buscar a verdade em outro lugar, por sua própria conta. Porque tem sede da palavra de Deus. E porque é o melhor, um grupo de apostolado, isso é felicito. Eu tenho fome da palavra de Deus. Sou um pecador pior do que Paulo. Vou seguindo os passos de Paulo, serem meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu nunca vou poder voltar atrás. Então, se ele for imitador de Paulo, Paulo imite a mim. Paulo disse, 1 de Coríntios, vamos ver se imita. Capítulo 15, 8. Vamos ver se ele imita. 1 de Coríntios 15, 8. Vamos ver se ele imitava Paulo ou não. Depois se converteu. Ou ele está imitando a Paulo antes de se converter. Vamos ver. Sejam meus imitadores. No capítulo 11 diz. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. 11, 1. E no capítulo 15, 8 diz. Qual é a conduta dele? Depois da conversão e antes, veja. E a última de todos, como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos. Não sou digno de ser chamado apóstolo. Por quê? Porque persegui a igreja de Deus. Ele, antes de se converter, parece esse senhor que persegue a igreja de Cristo. Depois Paulo se converte, já não persegue mais a igreja de Deus e descobriu que ela é a igreja de Deus. Paulo antes como era? E Paulo depois da conversão. Paulo antes da conversão, capítulo 8 da conversão, 8:1, antes da conversão, 8:1, para que vocês vejam o que ele está fazendo para Paulo antes da conversão. Atos 8:1, para que vocês tenham conta como estudar a escritura para essa própria conta. É um erro muito grande. Atos 8:1. Veja como era Paulo antes. E Saulo havia aprovado a morte de Estevão. Naquele dia, rompeu uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Contra a igreja. Paulo perseguia a igreja. Não estava de acordo com a igreja. Não queria a igreja. Estava fora da igreja. Ele não tem igreja como Paulo antes da conversão. Depois que Paulo se converte, Paulo diz. Você lembra? Efésios 3:20. A Deus dá glória na igreja, depois da conversão. 1 Timóteo 3:15. A igreja é coluna e sustentáculo da verdade, depois da conversão. Efésios 5:23 em diante. A igreja é a esposa de Cristo. E Cristo dá a vida pela igreja. Ama, cuida e defende. Paulo, depois de convertido, ele diz que é imitador de Paulo. Ele é Paulo antes da conversão de Paulo. Esse é um grande problema. Esse padre é demais. Esse padre não tem igual a ele, não. Antes da conversão, não acreditava em Deus. Espera aí. Olha os argumentos. Você que me conhece diz que vivia fazendo essas coisas. Hoje em dia, em que lugar da escritura me mostras que tenho que fazer o sinal da cruz? Gálatas 3:13 diz que Jesus Cristo. Hermano, não saia do tema da cruz ou qualquer outro. Vocês não estão deixando eu falar? Anote os versículos. Está na minha página no YouTube. É pecado, é um erro. Que eu dou graças a Deus. Graças a Deus. Eu estou dando graças a Deus. Eu estou falando com o valor que Deus me curou. No nome de Jesus. Por amor a Jesus.
A cruz não. A cruz maldita. Ele já está dizendo a cruz maldita. Aí. Aí, ele já está dizendo que a cruz é maldita. Debater com o Padre Luiz Toro, para não sair do tema, não tem. Não existe um. Aí, já está no tema da cruz já. 5 minutos. 5 minutos está pedindo. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Jesus Cristo. Silêncio, pessoal. Pessoal. 5 minutos nada mais. Silêncio. Pedindo, o povo está vaiando e aí está pedindo silêncio à Assembleia. Ele não respeitou, porém nós vamos respeitar. Vamos respeitar os 5 minutos que ele está pedindo. Protestantes, Gálatas 3:3 para dizer que a cruz é maldita. Jesus, sem ter pecado, se fez maldição. Aqui não diz que a cruz é maldita em nenhum lugar, nem na Bíblia protestante diz. Veja a mentira deles. Não diz que a cruz é maldita, diz que Jesus sim se fez maldição. Cristo nos redimiu da maldição da lei, dos mandamentos, porque diz a Escritura que se não houver mandamento, não haveria pecados. Sem lei não há pecado. Não toque no irmão. E toca. E já cometeu pecado. Não faça isso. E faz. Tudo meramente carnal. Ó. Tocar no irmão já é pecador. Quem já viu isso? A Escritura está dizendo que para isso se atrapalhou todo agora. Se atrapalhou todo agora. Debater com o Padre Luiz Toro, o fígado sai pela boca. O pastor se engasgou sozinho. Não tem ninguém. Vocês estão vendo aí, não tem ninguém pedindo ele. Engasgou sozinho, ó. Toma a tua própria cruz e me segue-me. Não diz seguir a cruz, diz seguir Jesus. Como pode tomar a cruz, tua própria cruz e seguir Jesus? Qual é a forma de seguir a cruz e seguir Jesus? Eu estudo a Bíblia. E eu acabo de chegar semana passada de Guatemala. Estava lá em todas as áreas pregando. Pregando a mentira e a apostasia. Coitada da Guatemala. Olha, boletos. Ele está cobrando, agora tá cobrando para pregar nos países. Esse desigrejado pastor, né? Tava pregando na Nicarágua, pregando na Guatemala, na América Central. A palavra da cruz para muitas é loucura. E para tu, para nós que cremos em Jesus, a cruz é poder de Deus. Gálatas 3:13 não. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Capítulo 1, versículo 18. Jesus já pagou meus pecados. Já me redimiu da maldição. Sem ter pecado, ele já me limpou. Ô árbitro, ele não está no tema, árbitro. Ô árbitro, ele não está no tema. Estão dispostos? Venha ver o que eu estou mostrando. Sem distorcer a Bíblia. E eu mostrei com a Bíblia. Agostinho, já passou os 5 minutos, Agostinho. Efetivamente, a pergunta inicial era: jamais foi respondido. Nós declaramos, nós árbitros, que ele saltou de um tema para outro e não respondeu nada. Nós agradecemos. Terminou. Não tem mais debate porque... Então, queridos irmãos, nós vamos agradecer ao irmão Agostinho. Agostinho, muito obrigado. Muito obrigado. Não deu capítulo e versículo aonde deve viver sem igreja, então... Obrigado por estar aqui e ter compartilhado dessa maneira. Deus lhe pague. Então, somente vou encerrar. Enquanto estamos com perguntas e respostas. Porque somente as provas mostram Deus. Deus mostra cada dia
as provas, o que acontece com os católicos que não estão preparados e nem buscam conhecimento. Aí há que aqui está uma amostra de alguém ignorante que se tornou protestante. Ele acredita que está na verdade. Católico ignorante, amanhã será protestante. E ai daqueles católicos que não querem aprender. Isso é o final, será o seu fim. E ai daqueles que estão contra a apologética, e que não permite que a apologética forme as pessoas. Esse será o seu final, é isso aí. Católicos, vejam vocês nessa pessoa. Se vocês não estudam, não se preparam, o diabo vai levar e vai enganando e vai fazendo acreditar em coisa que não são. Então, temos que ter misericórdia com essas pessoas. Tem que ter caridade com elas. Diz as coisas de outras maneiras, devem respeitar, tal. Se portaram bem, como ele, e respeitaram. É digno de compaixão. Digno de compaixão. Parece bem o que disse o irmão. Devemos orar por ele, e não só por ele. Mas todos aqueles que, igual a ele, estão equivocados. Pai onipotente, te louvamos, te bendizemos e te glorificamos, porque tu queres que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E através da tua palavra, Senhor, podemos conhecer a verdade. Estando na tua igreja, Senhor, estamos fundamentados em colunas, onde a verdade não pode ser destruída. A tua igreja é coluna e base da verdade. Te pedindo por esse irmão, e pedindo por todos aqueles que estão falsificando a palavra de Deus, e aqueles que estão deturpando e longe da fé, apostatando, que estão confundidos. Onde quer que se encontre, teu Santo Espírito. A ti, ó Deus, todos os homens se salves, digno de conhecimento da verdade, a ti seja dada glória, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Muito obrigado, irmão. Então, meus irmãos, vocês acompanharam aí. O debate era eu vou mostrar porque necessitamos da igreja, e ele ia mostrar que nós não necessitamos de uma igreja, da igreja de Cristo. Como vocês sabem, não tem versículo, eles continuam enrolando, fazendo aquelas algazarras. Não esqueça aquele like, meta o dedo no like, compartilhe para que mais católicos sejam formados. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.